Então, estamos gravando a sessão do dia 12 de dezembro do grupo de leitura de Borges. Faz um bom tempo, né, que a gente esteve aqui. Tivemos alguns contratempos. Alguém gostaria de lembrar mais ou menos onde foi que a gente estava vendo e discutindo da última vez? Eu posso começar. A tese do Callicles, que está em questão agora nessa passagem, deixa eu ver se eu consigo encontrar. É uma tese a respeito que o bom mesmo é não ter limites aos prazeres. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Acho que eu... Então, bom, pelo menos aqui ele diz assim, afirma que os idiotas são os temperantes. Tá aqui, ó. O belo e o justo por natureza, para te dizer agora com franqueza, que é a tal da parresia, né, do Callicles, é o seguinte: o homem que pretende ter uma vida correta, orthos, biossomenon, deve permitir que seus próprios apetites dilatem ao máximo e não refreá-los. E uma vez supradilatados, ser suficiente para servir-lhes com coragem e inteligência, e satisfazer o apetite sempre que lhe advier. E daí então, né, isso se torna impossível, porque é impossível a massa, porque, bom, eles não têm, né, condições para fazer isso, e aí tem vergonha. Então vou ler só essa partinha aqui no final. Na verdade, Sócrates, o que diz desencalçar é isto: luxúria, intemperança e liberdade, uma vez asseguradas, são virtude e felicidade. O restante, o que é instituído pelos homens contra a natureza, é adorno, uma tolice desprovida de valor. Então, Callicles está propondo, né, uma compreensão diferente da virtude, digamos assim, né, do que normalmente, do que tipicamente se considera virtude, né? Porque tipicamente se considera virtude a moderação, a justiça, né? E ele está dizendo, não, virtude na verdade é a luxúria, é a intemperança, e isso é também o bem, né, e a felicidade. E aí então o Sócrates pergunta: tu afirmas que se alguém pretende ser como se deve ser, ele não tem de refrear seus apetites, porém permitir que eles se dilatem ao máximo e se prontificar a satisfazê-los em toda e qualquer circunstância, e que nisso consiste a virtude, é o que afirmo, né? Então a ideia é dilatar ao máximo os apetites e não refreá-los. E aqui tem uma passagem mais difícil de entender. Então ele diz assim: é incorreto dizer que os homens que de nada carecem são felizes, né? Segundo essa concepção, porque a ideia é que você, quanto mais apetites você tiver a perseguir, mais feliz você é, mas o apetite é sempre uma carência de algo, né? Então a ideia é que a pessoa que de nada carece é feliz, seria o mesmo, segundo o Callicles, dizer que as pedras seriam maximamente felizes, porque elas não carecem de nada. Daí então vem essa passagem. Essas passagens daqui eu entendo pouco, assim, tipo,
Ele diz assim, eu não admiraria se Eurípides diz a verdade nestes versos, ao afirmar que quem sabe se viver é morrer e morrer é viver. E talvez estejamos realmente mortos, pois uma vez escutei de um sábio que nós, neste instante, estamos mortos, e o corpo é nosso sepulcro. E que a parte da alma onde estão os apetites é como se fosse persuadida e se lançasse de um lado ao outro. Eu não entendo muito bem qual é a relação entre esses dois pensamentos. O pensamento do sepulcro, o corpo como sepulcro, e os apetites que nos lançam de um lado para o outro. Igor. Eu tenho um chute sobre isso. Talvez o que ele quer dizer é que o que faz da gente a gente é o desejo, né? Porque ele está defendendo a vida dos desejos. Então, o Sócrates vai pensar de um lado o que faz do ser humano é a razão, enfim, conceber o bem. O Cálitas talvez esteja dizendo que a gente somos animais que desejam. E isso é o diferencial da vida e da não vida. E do desejo, principalmente, porque o Sócrates está vendo o desejo como um defeito. Sócrates talvez esteja vendo aí o desejo como um empecilho, digamos assim. E enquanto o Cálitas está vendo o desejo como uma motivação, o desejo como aquilo que motiva o movimento. E por isso o que está morto, o que não se movimenta, também, André. Eu achei essa citação aqui do Eurípides, quem sabe se viver é morrer e morrer é viver, lembra um pouco a discussão que ontem Gabi trouxe na disciplina, os meninos não estão, mas a Gabi está discutindo Filebo. E aí essa ideia de perceber se está vivo ou se está morto depende do desejo. No caso, depende dos apetites, assim. O que eu compreendo dessa passagem é que, na verdade, Sócrates não está contra o desejo, mas o que o Cálitas acabou de falar é que a satisfação do desejo, do apetite, não deve ter limite, né? E aí, esse que é o problema, porque, se você não limita aquilo que você... Se você não limita o seu apetite, vai chegar um momento em que você não vai, desejar nada, porque a coisa meio que embolta, não? Eu entendo que o que está acontecendo aqui é assim. O que o Cálitas está propondo, um apetite sem limite. E aí esse apetite sem limite, ele é como se não fosse possível de limitar, de perceber o que é exatamente, porque ele fica uma coisa meio que você não sabe mais o que deseja, o que tem, qual, enfim. Não sei se eu consegui falar o que eu estou pensando, gente, estou muito confusa, eu falei aqui e nem eu mesmo entendi. Mas eu estou pensando nesse sentido, de que o Cálitas está falando de um apetite sem limite, de que não deve haver limitação para o apetite, certo? E que aqui um problema é um problema muito, muito ligado a que se eu realizo tudo aquilo que eu desejo, isso vai me causar uma espécie de emboltamento. Bem, eu acho que é isso que eu quis dizer. Câmbio. Professora, vá primeiro, né? Eu não sei muito bem o que é um embotamento, mas em todo caso, é interessante observar que a linha de raciocínio parece assim. Olha, parece assim, ó. Se os homens que de nada carecem são felizes, então as pedras seriam felizes. E daí ele diz: eu não me admiraria se Eurípides estivesse certo em dizer que viver é morrer. Porque a ideia parece ser a seguinte:
que quando você atinge o estado de não desejo, e que, portanto, é o estado de morte, esse seria um estado melhor do que o estado na opinião de Sócrates, certo? Que ele está trazendo Eurípides aqui. Na opinião de Sócrates, o estado de repouso, para ficar então com essas duas, né, repouso e movimento, que introduziu o Igor, né? O estado de repouso é, de alguma forma, melhor do que o estado de movimento, ao ponto de que a gente pensar em, sei lá, viver, na verdade, o morrer é propriamente um viver. E o viver é um morrer como se o nosso corpo fosse um sepulcro, que é aquela ideia do Fédon lá, né? Então, está ligado aos prazeres, aos apetites do corpo, isso na verdade é um sepulcro. Então, é uma espécie de inversão, assim. Quando eu não, enquanto talvez para ficar de novo com o negócio do movimento e do repouso, enquanto para Cállicles viver é estar em movimento, o Sócrates traz essa ideia de que na verdade não, viver viver é repouso, né? Viver tem essa inversão de viver é morrer. Ou morrer é viver. Tá, eu não sei. Seria uma tentativa de chutar aqui para pensar, na verdade, que o corpo como uma espécie de morte da vida. E não da vida exatamente. Então o corpo ele é o movimento. E enquanto que a alma é repouso, de alguma forma, sabe? E nessa medida ela seria... E aí qual é a relação entre os apetites, o apetite é persuadido e se lançasse de um lado para o outro? É justamente essa ideia do movimento que o Igor trouxe, né? O apetite, ele se lança de um lado para o outro, mas a gente pensa no sepulcro, a gente pensa como numa coisa imóvel, né? Mas na verdade a gente teria que pensar que esse é um sepulcro móvel. Seria isso, eu acho. Eu consigo entender melhor essa primeira parte dele dizer que seriam felizes ao máximo as pedras e os cadáveres, porque o que o cara está dizendo aqui, eu acho que isso aqui não tem muito mistério, é dizer que a vida do Sócrates é chata. Sócrates, você é um chato, você não sabe por ti, e eu sei. Você está dando atenção às coisas erradas. Agora, esse verso do Eurípides aí, vocês notam que o Sócrates está dando atenção, até o Lopes marcou isso, tá fazendo um trocadilho aqui, né? Ele fez um trocadilho entre soma e sema, né? Eu acho que é sema que se fala, né? Então ele até marcou na tradução que está entre colchetes, não é embaixo não, mas não sei se tem alguma coisa. Mas enfim, ele faz atenção a esse trocadilho. Então, aí eu fiquei pensando assim, será que isso é ironia de Sócrates, dizendo assim, não, peraí, se tu tá dizendo isso, então tu vai me dizer que viver é morrer e morrer é viver? Isso não faz sentido, não é, meu caro? Não sei. Porque eu tenho tendência a não achar que Sócrates faz ironia do nosso jeito. Acho que a ironia de Sócrates é de uma outra forma. E seria mais sarcasmo, na verdade. E eu acho que Sócrates não faz sarcasmo. Realmente estamos mortos, sabe? Estamos mortos e o corpo é nosso sepulcro. Nesse sentido, o corpo é nosso sepulcro, isso não parece concordar com Cállicles. Cállicles não acha que o corpo é nosso sepulcro. Cállicles acha que o corpo é o que permite a liberdade. A alma seria o sepulcro para Cállicles, né? Para Sócrates não. Para Sócrates, a vida livre é a vida do desejo da alma e a vida do corpo é realmente uma prisão. Eu também estou confuso, mas assim, eu só queria essa coisa do movimento, realmente. Vamos lá, só fechar essa última parte. A gente diz, quem sabe se viver é morrer. Talvez esse movimento seja um movimento para a morte, né? O Cállicles, ele gosta da vida porque é uma vida que
cumpre o seu destino de morrer. E o Sócrates morrer é viver, no sentido de, eita, será que eu desvendei aqui? No sentido de, será que a vida do Cállicles é ao contrário da vida do Sócrates? Isso a gente entende. E aí, viver é morrer no sentido do movimento ele tender à morte, e uma coisa que se aparenta à morte, o que é achado à morte é a verdadeira vida. Morrer é viver. O que significa morrer é viver? Porque vem depois de viver a morrer, né? Enfim, pra gente analisar realmente esse verso aqui. Vai, André. Não, o que eu quis dizer com embotamento é, tipo, diante de uma falta de limite do apetite, vai chegar um momento em que os meus sentidos não vão ser mais capazes de limitar, só consigo dizer limitar, mas não vai mais conseguir entender o que é sim. satisfação e o que não é satisfação, definir. Ah, tá. Eu tava pensando também na pessoa que enfim, a pessoa come, que chega um momento que ela não consegue mais comer. Não faz mais diferença. Não é nem não consegue, mas tipo assim, se eu como por prazer. Não sei, sempre que eu discutia isso com meus alunos, eu pensava muito, tipo, essa questão do embotamento, que é do excesso, né? Do excesso de prazer. Tem enfim, o excesso de prazer ele também pode causar embotamento, né? O excesso de estímulo também pode causar embotamento. E aí a ideia de que vai chegar um momento em que você não consegue mais, como Marciano me ajudou aqui, definir, distinguir o que é, sei lá, eu gosto de pensar na imagem do Dorian Gray, do Oscar Wilde, né, que é uma pessoa que, tipo, ele se divertia muito, bebia muito, jogava muito, tudo muito, e no começo tudo era muito prazeroso, mas vai chegar um momento em que, tipo, aquele prazer da experiência, eu acho que aqui o hedonismo de Cállicles acha que é melhor aparecer, talvez, calma lá, deixa eu não aceitar isso agora não. Mas a ideia seria essa, entende? De que essa falta de limite para o apetite provocaria, e aí talvez isso seja uma sensação de morte. Assim, uma sensação de, tipo, vai chegar um momento em que esse excesso, ele vai causar um embotamento suficiente para você não sentir coisas. Enfim, que era o que eu pensava inicialmente, né? Mas aqui, né? Não, vai, Nara, depois eu prossigo. Pois é, mas eu acho que essa ideia do embotamento, a gente está muito no começo do argumento. Então não tem ainda a ideia dessa ilimitação que vai vir a partir, eu acho, da analogia com o jarro, alguma coisa assim. Então, nesse momento, eu acho que ela não está aqui ainda. Eu pensei no embotamento por causa da coisa da morte que veio depois, entende? Sim. Eu sei que não está ainda posto o argumento inteiro, mas essa coisa de quem sabe se viver é morrer, morrer é viver, é meio que, tipo, me pareceu que o que ele está fazendo é, tipo, será que a gente não chegou nessa confusão que você sequer sabe o que é o seu apetite, o satisfatório e o não satisfatório? E aí eu pensei, estar vivo, estar morto nesse sentido, mas eu estou entendendo que não está aqui nesse momento. Tá. Eu não sei, assim, eu acho que eu acho que eu ainda tentaria pensar nessa ideia do corpo como um sepulcro, e aí o que ele diz aqui é que ele diz aqui de alguma forma os apetites, eles agora eu não sei se são os apetites que são lançados de um lado para o outro, ou a alma que é lançada de um lado para o outro, mas que isso também, essa ideia talvez do ser lançado de um lado para o outro, teria que pensar um pouco sobre isso, mas isso tem um pouco a ver com as pedras também, né? Quer dizer, as pedras, elas também não têm
Então, a gente tem que observar que são duas compreensões diferentes, tá? E contrapostas. Então, o Cálico está dizendo, bom mesmo é perseguir prazeres, sem parar, e o Sócrates dizendo, não, bom mesmo é o repouso, é não carecer de nada. Então, e daí ele diz, não carecer de nada é levar a vida das pedras. Daí o Sócrates diz, bom, então talvez a gente deva supor que, de fato, quem é feliz é quem já está morto, porque está em repouso. Mas aí ele diz, mas a gente também pode entender que quem está vivo é que está num sepulcro, que é o sepulcro do corpo, e esse sepulcro faz com que essa pessoa seja levada de um lado para o outro, como as pedras. Eu sei porque as pedras era uma analogia inicial lá do Cállicles, mas talvez ele esteja dizendo, na verdade, pedra mesmo é quem segue seus apetites. Vai lá, Gabi. Lá no Fanon, que traz a ideia do sepulcro, que no caso a filosofia seria o viver, que ele trata, é como se fosse toda uma preparação para a morte, né? Que no caso a vida do filósofo, ela seria essa preparação constante. Será que não traria essa ideia aqui presente da morte? Porque seria meio que a finalidade, que a finalidade do homem não seria a verdade pro Platão, pelo menos no Fédon não seria aqui, né? Seria no mundo das ideias. E o filósofo teria esse papel dessa construção, dessa busca, né? Não sei. Oi. Eu posso ir? Alguém? Pode? Eu pensei nisso também, Gabriela. Eu pensei exatamente isso quando passou isso. Mas não pensei nisso, mas parece que no Fédon aprender a morrer está num sentido diferente do que o Cálico está falando aqui. O Cálico está parecendo ser mais nietzscheano, assim, sabe? Quando o Sócrates está dizendo, você não está entendendo como é o rolê, veja bem. É de outro jeito. E aí, realmente, daria para acreditar isso, segundo o Fédon. Realmente. Eu só quis dizer que eu realmente pensei nisso. Bora avançar um pouquinho, então. Porque aí a passagem seguinte é aquela passagem dos vasos, né? Quem sabe a gente lê a partir daí? A gente já leu na semana... faz um tempo, então acho que daí já tem uma continuidade com o restante. E agora a gente vai ter umas passagens de bastante discurso, assim. Não sei se alguém gostaria de fazer o... Posso fazer o Sócrates, Nara? Você pode fazer o Sócrates? Posso. E o Cálico? Vou pegar do... tá. Eu posso fazer o Cálico, só que a minha internet às vezes ela tá caindo, porque eu tô com 3G. Só pra... Se eu sumir de uma vez é só por causa disso. Tá bom. Eu vou pegar aqui do começo do 493. Tá. Desse que a gente estava discutindo. E talvez estejamos realmente mortos, pois uma vez escutei de um sábio que nós, nesse instante, estamos mortos, e o corpo é nosso sepulcro, e que a parte da alma, onde estão os apetites, é como se fosse persuadida e se lançasse de um lado ao outro.
Pois bem, esse contador de mitos, um homem fino, talvez da Sicília ou da Itália, derivando uma palavra da outra, denominou jarro essa parte, por ser ela persuasiva e persuasível, no caso a alma, né, gente? Essa parte é a alma. Os estultos... Eu acho que são os apetites. Será que não? Será que não? Será que não são os apetites? Não. Não? É porque a última coisa que ele falou é que a parte da alma onde estão os apetites é como se fosse persuadida e se lançasse de um lado a outro. Derivando uma palavra da outra. Não, ele não diz a alma toda. Desculpa interromper, ele não diz a alma toda, ele diz a parte da alma onde estão os apetites. Então pode ter outra parte da alma que não estão com os apetites. Sim, verdade. Verdade. E que daí não é esse jarro aí. E que a parte da alma onde estão os apetites é como se fosse persuadida e se lançasse de um lado a outro. Pois bem, este contador de mitos, um homem fino, talvez da Sicília ou da Itália, derivando uma palavra da outra, denominou jarro, piton, essa parte, por ser ela persuasiva, pitanon e persuasível. No caso, são os apetites mesmo. É a parte da alma onde estão os apetites. Os estultos denominou-os não iniciados. E a parte da alma dos estultos, onde estão os apetites, a parte intemperante e inestancável, figurou-a como um jarro roto devido à sua insaciabilidade. Aqui ele está falando agora de outra parte, né? Não, a ideia é que o jarro, no caso das pessoas que são intemperantes, ele está roto, ele está quebrado. Então é como se... Então no caso das pessoas temperantes, o jarro é um jarro bom. E no caso das intemperantes, o jarro quebrado. Esse homem mostra, ao contrário de ti, Cállicles, que dentre os habitantes do Hades, do invisível, como ele diz, os não iniciados seriam os mais infelizes, e que guarneceriam de água o jarro roto com um crivo igualmente roto. Pois bem, ele diz... Crivo a gente discutiu na sessão passada, crivo é uma peneira, tá? Então, aparentemente, o jarro, ele também tem uma peneira. Eu acho que, tipo assim, deve ser a ideia é que talvez você use a peneira para... É uma peneira ruim num jarro ruim. A ideia é que... Mas me parece que o negócio da peneira é que você usa a peneira talvez para filtrar o que entra no jarro. Ou filtrar o que sai do jarro. Mas como a peneira também tá rota, também tá quebrada, então, além de... Não apenas o jarro tá quebrado, mas a peneira que filtraria o que entra no jarro também tá quebrada. Eu não sei. Não, eu acho que é tipo você tenta encher o jarro com uma peneira, filha. Não vai entrar água o suficiente, vai sempre faltar. Vai dar errado, eu acho. Né? Talvez a ideia é que ao invés de pegar um caneco, por exemplo, você está tentando colocar uma paneira, a água vai escorrer antes de entrar no jarro. E aí vai ficar sempre faltando alguma coisa. É isso? Será? Pode seguir? Tá. Eu pensei numa imagem diferente para essa coisa do jarro. O que o Cállicles acha que é o ideal é você botar água no jarro e o jarro está sempre a meia altura. Mas o que o Sócrates está dizendo é que mesmo o jarro vazando, vai ficar sempre a meia altura. Você está botando água e está pingando, mas está entrando água. Nem um barco. O barco é assim, né? Mas o barco vaza, para quem não sabe. Mas o que Sócrates está dizendo é que o que acontece, na verdade, é que a água passa direto. A água nem entra, ou o jarro está sempre vazio. Tipo, eu entendi que a água nem entra, né? Porque se eu vou colocar a água lá dentro e é uma peneira, a água não vai... Talvez vai... Então, mas eu não vou encher o jarro com a peneira? Eu entendi, era isso, uma tentativa de encher o jarro com a peneira. Ao contrário de ti, Cállicles, que dentre os habitantes do Hades, o invisível,
como os não iniciados seriam os mais felizes e que o guarneceriam de água o jarro roto com um crivo igualmente roto. Mas é que parece que a peneira tem uma peneira boa e uma peneira ruim. Me parece isso, assim. Então, a peneira faz parte... Tem jarro e peneira são duas... Jarro e peneira são duas características dessa parte da alma, assim, né? E... que a demanda de uma filtragem. Eu pensei que talvez tivesse alguma filtragem envolvida na peneira. Não sei, é um chute, eu admito. Só porque o negócio é que eu não sei muito bem o que é um crivo. É um crivo, vocês estão falando que é uma peneira, né? A gente procurou e uma peneira, um crivo. Já deveria ser jarro, mas na verdade... enfim. Pois bem, ele diz, segundo o relato de quem me contou isso, que o crivo é a alma. E figurou como crivo a alma dos homens estultos, por ser ela rota, visto que é incapaz de saciar-se devido à incredulidade e ao esquecimento. Pois não, Inara. Então, se a alma é a peneira, então a ideia é a seguinte, de alguma forma o apetite, e o apetite é o jarro, né? Então, de alguma forma, a peneira, ela serve para dizer o que eu vou desejar. E se você tem uma peneira rota, uma peneira quebrada, daí você vai desejar o que whatever, assim. Talvez até, né, tipo assim, o que cair ali no jarro você deseja, sem nenhum crivo, sem nenhuma peneira. Talvez seja essa a ideia. O negócio da incredulidade e do esquecimento eu já não sei muito bem como entender. Tá, então eu penso, deixa eu ver. Então nós temos um jarro, certo? E nós temos uma peneira que vai encher o jarro. Se a minha peneira é uma peneira boa, eu encho o jarro com a água, mas alguma coisa fica na peneira que seja de importante, de bom, talvez. E se a minha peneira é ruim, eu não consigo nem pôr água lá dentro e nem fico com nada na minha peneira? André, mas ele disse que a peneira é a alma do intemperante. Se você diz que tem peneiras boas e peneiras ruins, você tem que dizer que, tipo, não é isso que ele está falando. Os iniciados seriam os mais infelizes, que guarneceriam de água o jarro roto com o crivo igualmente roto. Pois bem, ele diz, segundo o relato de quem me contou isso, que o crivo é a alma, e figurou como o crivo a alma dos homens estultos, por ser ela rota, visto que é incapaz de saciar-se devido à incredulidade e ao esquecimento. O que é estulto? Ele disse que estulto era o intemperante lá em cima. Foi, né? Porque talvez eu confundi com astuto. Eu acho então, que eu tava achando que tinha um bom, entendeu? Eu acho que aqui a palavra é anoeton, que, né, tem então um privativo, o a, e noetos, que seria o uso do intelecto, tarará. Então, na verdade, são pessoas que não usam a razão. Cacholinha. Aqui o dicionário diz que estulto é aquele que não apresenta um bom discernimento, um insensato, um estúpido, um nécio. Se a alma é um crivo, né, ela faz um discernimento, ou seja, ela, de alguma forma, ela dá uma peneirada ali no que tem que encher o jarro. Mas se a sua peneira tá estragada, daí você deixa passar o que quer que seja. Tá. Eita, menino. Ou meu tic-tac tá muito lento, ou isso daqui é realmente uma coisa um pouco complicada. Essa imagem tá embaçada. Isso é, com razão, um tanto absurdo. Contudo, esclarece o que eu quero te mostrar a fim.
de caso seja capaz, persuadir-te e mudares de ideia, a escolheres, ao invés de uma vida insaciável e intemperante, uma vida ordenada, suficiente e conformada com o que se lhe dispõe. Porventura persuado-te de algum modo a mudares de ideia e a considerares que os homens ordenados são mais felizes que os intemperantes? Ou mesmo que eu te conte inúmeros mitos como esse, não mudarás de ideia absolutamente? Aqui eu sou time Cállicles, eu não entendi nada, então eu ia dizer, não me persuadiu, Sócrates. Bora, Cállicles, diz aí. Acabaste de pronunciar uma grande verdade, Sócrates. Não adianta contar mitos, né? Eu tô pensando aqui, porque eu acho que, assim, no caso ele faz a comparação, ele vai fazer a 2 tipos de alma, né? Da comparação que acho que ele faz, tipo, a parte dessa alma desejante, né, daqueles estudos, esse jarro quebrado, que ele é incapaz de reter, porque aí, por mais que a pessoa ela queira, ela não se sacia porque ela não retém nada, ela vai estar o tempo inteiro, nunca vai ser o suficiente, sempre vai querer mais. Aí os estudos, por não ter essa capacidade da razão, assim, de ter um bom crivo, não vai ser, ele vai ficar sempre nessa... Mas é o jarro que é roto. O jarro que é quebrado. Tá certo, a peneira pode ser quebrada ou não, mas o jarro é quebrado. Então, assim, não? Não, o jarro pode ser bom também. Tanto o jarro, porque são 2 coisas, eu acho. É o apetite, que é o jarro, e a alma, que é a peneira. E você pode ter os 2 quebrados ou os 2 bons. Ele não mencionou a ideia de você ter só um quebrado e outro bom. Tá, entendi. Aí ele falou botar um jarro roto com a peneira igualmente rota, né? Mas... Tá, entendi errado. Então, cada uma pessoa teria um apetite diferente, porque se o jarro fosse quebrado, essencialmente quebrado, eu poderia dizer que a vida apetitiva ela é condenada, ela está condenada, entende? Mas não sei aí se é isso que está falando aí. Agora que vocês me corrigiram. Tá. Gente, eu poderia ler novamente essa parte, só porque aqui o rapaz que contou o mito pro Sócrates, ele tá nomeando cada parte como uma coisa. E daí, tipo assim, ele tá dizendo... Quer falar, Inara? Não, porque ele tá dizendo assim... esse moço muito fino, da Sicília, da Itália, derivando uma palavra da outra, denominou jarro essa parte, por ela ser persuasiva e persuasível. Os estultos, ele denominou os não iniciados. E a parte da alma dos estultos, onde estão os apetites, a parte intemperante e inestancável, figurou-a como um jarro roto, devido à sua insaciabilidade. Então, nós temos... O jarro é sempre roto. Não, o jarro dos estultos. A parte da alma onde ficam os apetites é jarro. A parte da alma onde ficam os apetites nos estultos é jarro roto. Entende? Então, ele não está falando sobre o jarro que não está quebrado, mas ele existe. Porque ele é o jarro. Simplesmente ele denominou a parte da alma onde ficam os apetites como jarro e a parte da alma onde ficam os apetites nos homens estultos como jarro roto. Até agora. Figurou como jarro roto devido à sua insaciabilidade. E aí ele é um jarro roto justamente porque ele não dá
não enche nunca, né? Ele é insaciável. Esse homem mostra, ao contrário de ti, Cálix, que dentre os habitantes do Hades, do invisível, como ele diz, os não iniciados são os mais infelizes. Então, os não iniciados, que têm a parte onde moram os apetites, denominadas como jarro roto, por conta de sua insaciabilidade, eles não são os mais felizes, eles são os mais infelizes. Então, eu suponho que existe alguém que é o feliz, né? Se nós temos os mais felizes, nós temos alguém que é feliz. Bem, os não iniciados seriam os mais infelizes e que guarneceriam de água o jarro roto com um crivo igualmente roto. E aqui, para mim, é a ideia de que está enchendo o jarro mesmo, eu não consegui ver de outro jeito. Mas, enfim. Pois bem, ele diz, segundo o relato de quem me contou isso, que o crivo é a alma. E figurou como crivo a alma dos homens estultos, por ela ser rota. No caso, a alma dos homens estultos é uma peneira. É como se ela não retivesse também nada. Visto que é incapaz de saciar-se devido à incredulidade e ao esquecimento. Só que é esquisito, porque se o jarro é a parte da alma onde estão os apetites, a alma é a peneira rota, então é como se a alma alimentasse a parte da alma onde estão os apetites. Lá ela não sacia, mas também a alma não está boa também, né? Porque ela também é rota. Aqui o que ele está dizendo é que a alma é o crivo. É que ele está comparando com a alma do intemperante, né? Que do intemperante é que está rota, que ela não vai se saciar nunca. É porque eu não sei se a outra alma, aquela que não está mencionada aqui, ela também seria uma peneira, entendeu? Ela também seria um crivo. O ponto em que Cállicles discorda, o homem que contou o mito e Cállicles discordam, é que os não iniciados são os mais infelizes, porque eles são insaciáveis. O Cállicles está dizendo que os insaciáveis são os felizes, né? Então, a discordância estaria aqui. Mas essa parte, que guarneceriam de água o jarro roto com o crivo igualmente roto, e se a alma é o crivo, me parece que é a alma que abastece o jarro. Enfim. Pode falar, Inara. Ai, não sei, na verdade acho que eu não sei. Eu ia assim, na hipótese que a alma é uma peneira e ela faz a tarefa de manter fora do jarro coisas que não deveriam entrar no jarro. Então a gente tem dois mecanismos, né? O jarro que segura o líquido e a peneira que coa, né, para que só entre no jarro o líquido puro, digamos assim. E daí, a partir dali, né, a gente teria que entender a frase, visto que então ele diz assim, e figurou como crivo a alma dos homens estultos por ser ela rota. Essa frase é difícil de entender, ela de fato parece que a peneira, ela não, né, a alma do, enfim, ela não deveria, a alma não deveria ser peneira, a alma deveria ser alguma outra coisa sem furos, talvez, eu não sei, não consigo entender direito isso, mas daí ele continua dizendo que ela é rota porque ela não é capaz, e aí o tradutor usa, né,
saciar, mas a palavra também é uma palavra meio física, assim, do tipo stegen, né, a palavra, que é tipo assim, manter. E então a gente poderia dizer assim que se são duas coisas que tem que manter, elas mantêm coisas distintas, tá? Então, uma coisa é o jarro, que mantém a água, a outra coisa é a peneira, que mantém as impurezas fora da água. Mas nenhuma das duas, porque ambas são rotas, elas não conseguem manter. Então, uma não consegue manter o jarro, não consegue manter o líquido, porque ele está quebrado, e o outro não consegue manter as impurezas fora. E aí ele fala que uma é devido à apistia, né, à incredulidade, e a outra é o esquecimento. Então talvez seja assim, tipo, a incredulidade tem a ver com o fato de que a alma, ela não acredita que aquilo seja ruim. Então ela deixa passar. E o apetite, ele se satisfaz e se esquece que se satisfez, e daí ele vai em busca de uma outra, de mais daquilo, assim. Então, talvez, não sei, não sei, seria uma sugestão para tentar entender o texto, assim, tipo, bem no detalhe, mas não sei se funciona. Deixa eu só furar rapidinho, Igor, a fila, rapidez mesmo. É porque eu tô com dificuldade de entender, que é isso que o Saulo tá colocando aqui, né? Qual a relação que haveria, porque ele fala a alma e a parte da alma onde estão os apetites. Aí, se fosse tudo parte da alma, tipo, sei lá, a parte da alma onde está a razão alimenta a parte da alma dos apetites, faria sentido para mim. Mas eu não tô entendendo o que ele quer dizer com a alma, e aí depois essa alma seria a peneira que alimentaria um jarro, que seria a parte da alma onde estão os apetites, entende? Eu estou sem entender essa parte, pode falar isso. Eu espero que nessa contribuição consiga suprir essa dúvida, porque eu tive uma ideia. Antes disso, eu queria dizer que eu concordo com a professora Inara, ou seja, eu provavelmente estou certo, então estou feliz. E eu concordo a partir da mesma frase que ela usou. Olha, ela usou, figurou como crivo a alma dos estudos, por ela ser rota. Ou seja, existe uma outra alma que não é rota. O que a gente está perdido, talvez, é que a gente está tentando fazer sentido dessa história e pensar o que é que está fazendo referência ao quê, mas a gente meio que parou de prestar atenção no mito, na história. Então, vou voltar a chamar a atenção para o mito. Olha, é o caso de Hades e de almas no Hades, tá? Eu não sou o maior entendedor de mitologia grega, não. Mas o pouco que eu sei tem uma relação muito forte com o inferno, no purgatório do cristianismo, tá bom? E aí, o que parece estar sendo descrito é um trabalho sisífico. É uma coisa de tipo, imagina você ser condenado a vida toda a pegar uma peneira e botar água, que guarnição, né, a guarda de um castelo, ou guarnição também é aquilo que rege um prato. Guarnição é aquilo que guarda, é aquilo que retém, que protege. Então, pegar uma peneira e a partir de uma peneira colocar água guardar água num jarro que está furado. É um trabalho eterno. E talvez seja isso que esteja querendo ser dito aqui. Que a alma porque o que está em voga, o que está lá no Hades não é o corpo, é a alma. Que a alma que está lá, ela está condenada a se alimentar uma parte do seu corpo, por exemplo, sua barriga,
para alimentar sua barriga, sendo que sua barriga está furada. Para sempre, para sempre, para sempre. E usa uma colher furada para isso também. Entende o que eu estou tentando falar? Ele está fazendo uma relação, ele trouxe esse mito para fazer uma relação com a escravidão do hedonista, com o trabalho hercúleo não, sisífico, que é o hedonismo. Então, pode ser realmente que tenha um jarro ou um apetite que não seja furado e que tenha colheres que sejam, na verdade, uma retroescravadeira, alguma coisa mais eficaz. Vê se foi o que você estava é o que você estava em dúvida, vê se clareou dessa forma, André. Eu até aí tudo bem, eu só não estou entendendo por que não são todos, por que se fala na alma e na parte da alma. É como se a alma alimentasse a alma mesmo. Todos os indivíduos de lá são almas, não? É como se a alma... Oi? A alma como uma entidade, a alma como uma unidade e a parte da alma... Pois é. Isso não está evidente para mim, porque eu não sei se ele está falando da concepção de alma como unidade ou se ele está pensando numa alma partificada. Mas tudo bem, a gente pode seguir, ele vai dar outro exemplo aqui na frente. Mas a ideia de que não adianta encher esse vaso, que é o vaso do hedonista, ok, tá tranquilo. Meu problema é só que tipo de alma é essa aqui que está sendo alimentada. Seria ótimo também que ele me dissesse o que é a água, para eu saber também estar alimentando de quê, afinal, né? Mas já que ele não disse, tudo bem. Ele vai dar outro exemplo aqui da mesma tradição, segundo eles. Mas eu acho que é tipo mais simples do que, tipo, é só a questão da água mesmo, de só encher e não preencher, a água escorre. Só metáfora pra insaciedade, né? É. Oi, nada. Não, parece que tem mesmo, de fato, esse mito das Danaides, que elas tinham como punição levar água numa peneira. Que triste. Uma outra coisa é que, tipo, no Hades não estão só os estultos. Então eu posso considerar que também tem outras almas, né? E elas também estão fazendo a mesma coisa, só que as outras peneiras, elas podem não ser rotas. Enfim. Podemos seguir? Cálixes. Então, adiante, então. Vou te apresentar outra imagem proveniente da mesma escola já mencionada. Examina, então, se o que dizes sobre ambas as vidas, a do temperante e a do intemperante, é algo do gênero. Suponhamos que ambos os homens tivessem vários jarros. Um deles, jarros salubres e repletos de vinho, mel, leite e muitos outros jarros de conteúdos variados, mas que as suas respectivas fontes fossem escassas e pouco acessíveis. A muito custo extraídas, pouco acessíveis a muito custo extraídas. Esse homem, uma vez repleto de jarros, esse homem, uma vez repletos os jarros, deixaria de se preocupar com enchê-los. E por isso acalmaria. Suponhamos, porém, que as fontes do outro homem, tal como as do primeiro, apesar de pouco acessíveis, pudessem ser extraídas, mas que os vasos estivessem rotos e avariados. Ele seria constrangido ininterruptamente a enchê-los dia e noite, senão as dores mais pungentes o acometeriam. Se assim vive cada um deles, afirma que a vida do intemperante é mais feliz do que a do ordenado? Quando eu digo essas coisas, persuado-te de algum modo a consentir que a vida ordenada é melhor que a do intemperante, ou não te persuado? Não me persuades, Sócrates.
pois o homem cujos jarros se repletam não sente mais nenhum prazer. E isso, como há pouco dizia, é viver como uma pedra, pois quando se sacia nem se deleita nem sofre. Todavia, viver de forma aprazível consiste precisamente na máxima fluidez. Igor? Era exatamente isso que eu estava me referindo mais cedo. Miserável, maldito. Isso é exatamente o que a gente discutiu há 15 minutos atrás, ou há 20 minutos atrás. E aí, a gente tá no lugar de Cállicles aqui, né? A gente é claramente clara. Cállicles. Eu não tenho nem palavras para continuar, eu só queria pontuar isso. Tá, Ele está tentando bastante. Oi? fala de novo, agora vai. Ele tá falando. Minha do Brasil. Sou eu e o que ele tá falando comigo. Tá cortando a tua... Eu tava ouvindo o Igor, mas a Andréia tá meio cortada. Eu não tô ouvindo a Andréia também, tá bem cortada. Mas eu não tô falando, gente. Mas você falou, quando você falou, a gente não te ouviu. Ela tava falando assim, ó. Ah, tá, mas eu... entendi. Verdade. É porque minha internet devia estar ruim. A Gaga, sua internet. Tá. Já passou. Não, só tava falando que Sócrates tá mais uma... Entendi. E aí? Tá travando. Sócrates tá mais um ao quê? Agora travou. Tá bom. Ela tá brincando de estátua. Agora travou mesmo. Agora voltou? Fala aí, André. Oi, voltei. Estão ouvindo Estamos te agora? ouvindo alto e claro. Tá, o que eu tava querendo falar é que esse trecho é o que eu tava pensando sobre a coisa do embotamento. Sim! Entende? Nessa parte aqui que ele fala, no caso, né, que o Cállicles fala que o homem cujos jarros se repletam não sente mais nenhum prazer, e isso, como há pouco dizia, é viver como uma pedra, pois quando se sacia nem se deleita nem sofre. Todavia, viver de forma aprazível consiste precisamente na máxima fluidez. Só que aqui ele não está falando do excesso. O excesso para ele ainda é o positivo, né? Na minha interpretação, naquele momento, o que o Sócrates estava dizendo é que em algum momento o excesso vai se transformar em embotamento e, enfim, ele está pensando no embotamento, mas para ele é sempre uma reserva de desejo, uma reserva de apetite que se renova por causa da insaciabilidade. E era isso. Eu lembrei uma coisa que eu queria dizer ali. Ele falou de dores quando você estava fazendo esse trabalho. Beleza, você tem uma fluidez, mas você tem muito trabalho, você faz isso da vida. E aí você vai ter dores musculares. Isso talvez sejam as consequências, até de saúde mesmo, de uma vida dos prazeres, né? Tipo, sei lá, vou cheirar, vou fumar, essas coisas todas. E aí, né? Quantos anos eu vou viver? Isso é uma boa vida? Então, eu acho que esse paralelo, ele é convincente.
no sentido de Cállicles, e Cállicles está dizendo, tá bom, mas se você para de consumir, você para de ter prazer. Ninguém quer parar de ter prazer, né? E aí talvez o que Sócrates vai ter que dizer é só você botar coisas boas aí, né? Ou etc, ou consumir em moderação. Eu acho que eu estou curioso para ver o que Sócrates vai falar. Antes de seguir, eu queria só ler essa notinha que está explicativo dessa coisa da máxima fluidez. O Daniel diz assim: ao contrário do que ilustra Sócrates no mito, Cállicles situa o prazer não no resultado do processo de satisfação do apetite, que seria um estado de neutralidade, que no caso seria o que eu estava chamando de embotamento, mas precisamente durante seu processo de satisfação. Portanto, a condição para a felicidade humana consistiria na máxima fluidez dos apetites e em sua insaciabilidade, conferindo ao homem um estado contínuo de prazer, enquanto a continência dos apetites seria um obstáculo. É porque o Sócrates talvez entenda a coisa da neutralidade, mas o Cállicles sempre tem essa reserva de apetite. Sempre tem mais apetite, sempre tem mais apetite. O jarro dele é bem roto. Bastante roto. Podemos seguir? Então, não é necessário que, se o fluxo é profuso, seja também profuso o que se espelhe e que haja grandes orifícios para sua vazão? Com certeza. Então, é a vida de uma tarambola de que falas, e não de um cadáver ou de uma pedra. E diz-me, te referes a algo semelhante a ter fome e uma vez faminto comer? Sim. E ter sede e uma vez sedento beber? Sim. E ter todos os demais apetites e ser capaz de saciá-los, deleitar-se e viver feliz. Muito bem, excelente homem. Termina como começaste, e atenta-te para não seres tomado pela vergonha. Tampouco eu, como é plausível, devo me envergonhar. Em primeiro lugar, diz-me, se de alguém com sarna e coceira, coagido a se coçar copiosamente, teria uma vida feliz, tendo de se coçar pelo resto de seus dias. Tu és absurdo, Sócrates. Simplesmente um orador público. Pois bem, Cállicles, deixei polo e gorges atordoados e envergonhados. Tu, porém, não te atordoes nem te envergonhes, pois és corajoso, mas apenas responda-me. Bem, afirmo que quem se coça também teria uma vida aprazível. Então, uma vez aprazível, também feliz. Com certeza. E se ele tiver coceira apenas na cabeça? Ou que pergunta devo ainda te endereçar? Posso continuar esse passo, Igor? Vê, Cállicles, qual será a tua resposta? Caso alguém te inquira sobre todas as consequências, uma após a outra, do que dizes, e o ponto culminaste desse gênero de coisas, a vida dos veados, não é ela terrível, vergonhosa e infeliz? Ou ousarás dizer que eles são felizes, se possuírem copiosamente aquilo de que carecem? Pode ir lá. Eu te... Obrigado pela voz. Vocês existem em outro estado, lá no Ceará, André, existe a expressão enxugar gelo? Sim. O que o Sócrates está falando é enxugar gelo, né? Ele está dizendo que, olha, cara, o que você está fazendo, o que você está defendendo é que a gente fique enxugando gelo. Ou seja, esse movimento que defende Cállicles, na verdade, do ponto de vista de Sócrates, é nenhuma progressão. É só a volta ao início. Então,
a gente volta para aquela teoria, aquele verso lá de anteriormente, onde quem está vivo está morto, quem está morto está vivo, para poder dizer que, onde Cállicles dizia que o movimento era a vida, o movimento era em direção à morte, o movimento era abalado, os prazeres, blá blá blá, Sócrates está dizendo, não, esse movimento, ele é cíclico, ele morde-se a si mesmo. E aí não é um verdadeiro movimento. Aí eu não sei também se ele vai ter que defender, que eu não lembro, se ele vai ter que defender que há um movimento ascendente, né, que é para além disso, um outro tipo de movimento. Ou se tem que se abandonar o movimento, mas isso também seria um movimento. Pronto. A gente segue? Não te envergonhas de conduzir a discussão a esse ponto, Sócrates? Porventura sou eu que a conduzo a esse ponto, nobre homem, ou aquele que afirma peremptoriamente que quem se deleita, por qualquer modo que seja, é feliz, sem discernir quais são os bons e os maus prazeres? Mas diz-me novamente, afirmas que aprazível e bom são o mesmo? Ou que há coisas aprazíveis que não são boas? A fim de que a discussão não me contradiga, se eu disser que são diferentes, eu afirmo que são o mesmo. Eu não entendi. Também não. Peraí. Lê de novo, por favor. Eu acho que ele é assim. Se por acaso eu vou ser contradito se eu disser que são diferentes, então eu vou dizer que são o mesmo. Então, na verdade, ele está respondendo não o que ele acredita, mas só para evitar de ser refutado. Eu acho esse ponto, e aí eu não levantei a minha mãozinha, mas enfim, eu acho esse ponto bem interessante porque demonstra qual tipo de retórica que o Cállicles está utilizando aqui. Que ele faz esse raciocínio assim, bem explícito para que a gente entenda que o objetivo dele é vencer essa discussão, independente dele achar que sim ou que não, né? Ele tem um objetivo aqui que é o objetivo erístico. Então ele vai dizer aquilo que não comprometa a sua argumentação, independente do que... E isso também é interessante de balancear com uma pergunta que Sócrates estava fazendo constantemente para o Cállicles, né? Que é tipo, te persuado ou não te persuado disso? Te persuado e não te persuado daquilo? Porque para que o modo de fazer, o modo de utilizar a retórica de Sócrates é um modo que precisa desse acordo, né? Tipo, precisa desse assentimento. E aí esse assentimento é muito baseado no que os sujeitos imaginam que é mesmo, assim. Porque o objetivo do Sócrates é a verdade e o objetivo aqui do Cállicles aparentemente não é a verdade, é vencer a argumentação. Vencer a argumentação estaria de bom tamanho para ele. Câmbio. Eu queria só, a favor da minha interpretação lá em cima, lá do jarro e da peneira, né? Que a minha interpretação era que a alma é uma peneira e no que filtra, né? Que coa. E ao contrário da interpretação que a peneira, que a ideia é que você tá transportando água para dentro do filtro com uma peneira, e daí tanto nunca enche o filtro. Desculpa, o jarro, né? A favor da minha interpretação, portanto, que o problema é que são duas coisas, o jarro e a peneira, e tanto o jarro quanto a peneira tem que estar bem funcionando. No caso do temperante, que o temperante ele não apenas contém os desejos, mas ele também filtra os desejos. A favor, portanto, disso, eu queria que vocês observassem que ele está dizendo ali... Não, eu travo às vezes, mas eu encontrei agora.
É feliz sem discernir quais são os bons e os maus prazeres. Ou seja, entrou aqui o ponto do discernimento dos bons e dos maus prazeres. Não tinha entrado antes, mas entrou agora. Então, pode ser que a peneira lá fizesse a referência a esse discernimento. Mas a peneira tem discernimento? Não estou problematizando a peneira, calma. Eu estou dizendo do tipo, será que a gente não pode considerar que aquele que não tem discernimento, ele não faz absolutamente nenhum tipo de filtro, e o outro, se a peneira alma tem discernimento, e o outro, a pessoa que tem discernimento, ela não é uma peneira, ela é um copo, ela é uma cumbuca, uma jarra. Não. Uma jarra é outra. Mas a ideia é que a peneira, ela tem essa função de filtrar. Então, assim, ela deixa passar, algumas coisas e... Perdão, professora. Certo, a peneira tem função de filtrar. Eu lhe interrompi só porque eu percebi que eu não estava sendo bem entendido. Mas o que eu estou tentando fazer naquele momento é suprir os meus prazeres. Ponto. Suprir os meus prazeres. Ponto. A peneira, ela funciona de uma forma a não conseguir suprir, mesmo eu tentando. Entendeu? Ou seja, não estou dizendo de uma água boa ou uma água ruim, não. Eu estou dizendo de tipo, colocar a água de uma forma a me saciar com muito pouco, ou me saciar com pouco esforço, na verdade, ou com poucas tentativas. Então, eu acho que a ideia seria mais assim, ó. Se o apetite é uma jarra, então ele quer, a ideia do apetite, né? O apetite quer, ele quer estar saciado, ou seja, ele quer estar com a boa quantidade de líquido. Tá? E é isso que ele quer. Mas ele não, o jarro, ele não discerne se aquele líquido é, sei lá, azeite ou água ou barro, né? Ou água ruim. Então, quem enche o jarro é que tem que discernir se aquele conteúdo ali é bom ou ruim. Mas além disso, ele precisa, a pessoa que está enchendo o jarro de coisa de preferência boa, ela também tem que ter um jarro bom, porque se o jarro for ruim, ele não vai reter aquele líquido que a ideia era, né? A ideia era ter bastante líquido para se saciar. Aí, o que acontece com o jarro ruim é que ele deixa escorrer o líquido. Então, a pessoa fica enchendo, e daí eu acho que não importa tanto com o que ela enche. Né? Se é com uma coisa, se é com, sei lá, com um copo furado ou se é com um copo cheio. Eu diria que pra gente ter duas... Eu diria, tá? Numa interpretação possível, terço, a ideia é que o que a pessoa está fazendo é trazendo líquido para encher o jarro, mas ela está discernindo se aquele líquido é aquilo que vai ser bom para ela ou não, assim, né? Se não adiantaria encher aquele jarro de água podre para matar a sede. A função da peneira, professor, é justamente fazer a filtragem desse líquido. A peneira seria coisa boa, se você pensa assim. E ele está dizendo que a peneira é uma coisa ruim. Então, o que é melhor que a peneira, nesse sentido? Eu não consigo ver dessa forma. A peneira furada é ruim. Mas toda peneira é furada. Não, mas tem uma que está com defeito, pô.
Não é um furo normal, não. Tem a peneira rota. Se você tem uma peneira que tá furada, ela não vai fazer o trabalho de peneira. Ela vai deixar passar. Ela vai deixar passar aquilo quando ela deveria peneirar. Ela vai deixar passar. Uhum. Eu vou conceder desse Essa lembrança da peneira que voltou aqui para nossa conversa, ela me fez pensar que ele está falando de partes da alma, apesar dele não deixar isso claro para nós. Que me parece que está falando de partes da alma. É como que porque quando se faz uma metáfora com filtro, como espécie de filtragem dos prazeres, né? Sei lá, é porque eu estou muito contaminada pela Gabriela e pela aquela fala dela de ontem. Quando se faz uma metáfora com filtragem, eu fico muito pensando que é a peneira que vai cumprir a tarefa de colocar, separar os prazeres bons dos prazeres ruins. Vai encher o vaso, então, com uma água boa ou com uma água ruim, né? Então, se a gente tem aí uma alma rota, portanto, uma peneira rota e um vaso roto, aí dá tudo errado, porque não adianta o que eu vou encher, também nunca vai saciar, né? Mas aí, se por outro lado eu tenho uma boa peneira e um bom vaso, eu vou sempre colocar dentro do bom vaso o bom prazer, a coisa que vai causar satisfação. E daí eu imagino que ele está falando de parte da alma e que ele está fazendo metáfora com a parte racional e com a parte dos apetites. Penso eu. Eu acho que, numa interpretação possível, a coisa é mais lá fedon, e o apetite é o corpo, e a peneira, ou seja, jarro, apetite, corpo. Peneira, alma. E aí, então, ele não estaria falando que a parte da alma onde estão os apetites é porque o corpo seria parte da alma. Que tem uma hora lá que na hora que o cara vai contar o mito, ele fala a parte da alma onde estão os apetites, jarro. Uma coisa para observar em todo caso é isso, assim, é que é outra pessoa, né? É um mitólogo, taratata. Então, na verdade, ele não precisa estar inteiramente de acordo com esse esquema, né? Eu acho que ainda, eu acho que é mais ainda essa perspectiva ele ainda não está fazendo a divisão dos prazeres bons e prazeres maus ainda aqui. Acho que ele está mais nessa perspectiva iniciante da saciedade, de demonstrar o quanto que se sacia ou não. Acho que ele ainda não vai fazer isso, eu acho. Amiga, mas a peneira não tá aí, né, pra isso? Mas, porque pode ser um passo inicial, né, assim, pra dar essa ideia, porque, não sei se é porque eu tô sendo tão literal no mito, e pegando só a parte mesmo do que deve passar, e da peneira quebrada que não funciona. Bom, a gente pode continuar lendo e daí o Igor já está lá, mas eu acho que talvez a gente, lendo mais, a gente também possa ter mais, né, dados para... Enfim, eu só quis recolocar porque me pareceu que tinham mais um dado favorável àquela interpretação lá. Mas, professora, você falou de ser um mito que era um terceiro e não Sócrates, e aí tá. Mas ele está citando isso. Na verdade, olha, Platão está dizendo, está colocando na boca de Sócrates isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que lidar com isso como se fosse Platão falando, tá entendendo? E ainda mais porque Sócrates diz que concorda com isso. Ou não diz que concorda, mas diz, será que ele está certo quando ele fala isso? Então, assim, acho que a gente não deve deslegitimar isso, não. A questão das partes da alma realmente é uma coisa, André. E eu tava pensando aqui, é realmente cansativo de ficar, não, porque a peneira é cansativa, sabe? Mas talvez tentar encontrar qualquer resposta que seja, não é nosso trabalho, tá entendendo? A gente tem que ir
A gente tem que realmente ficar conversando até descobrir que do nada essa peneira. Entendeu? Afinal. Mas, entendeu? Porque a gente pode ter esse movimento de sabotagem, de fingir que. Eu tenho muito isso com meus alunos. De tipo, não tá entendendo o negócio, vai aceitar qualquer coisa. Eu não acho que esse deve ser o movimento agora. Mas concordo que a gente pode continuar. Gente, não estou aceitando. Estou apenas esperando o texto me dizer de uma maneira mais evidente. Vamos, Cálifes. Agora eu acho que é o Sócrates, não? Arruínas, Cálifes, a discussão precedente e deixarias de investigar comigo de modo suficiente o que as coisas são se falasse contrariamente às tuas opiniões. Fale para ti também, Sócrates. Pois bem, se faço isso, não faço corretamente, tampouco tu fazes. Mas, homem afortunado, observa se o bem não consiste em deleitar-se de qualquer modo. Pois se assim o for, tornar-se-ão manifestas aquelas inúmeras consequências vergonhosas há pouco insinuadas, e muitas outras mais. Segundo teu juízo, Sócrates. Tu, Cállicles, realmente persistes nesse ponto? Sim. Portanto, tentemos discutir como se falasses seriamente. Tentemos discutir como se falasse seriamente? Absolutamente. O Sócrates deu meio alfinetada aqui, né? Quer dizer, você não tá falando sério, né? Aqui foi isso, né? Vamos fazer de conta que essa é a tua opinião. Gente. Foi isso. Tá. De conta que tá falando a verdade. Vamos supor que você está falando a verdade. Então, vamos lá. Vamos lá. Visto que teu parecer é esse, define-me o seguinte. Há algo que chamas de conhecimento? Sim. E não dizias há pouco que há também certa coragem com conhecimento? Dizia sim. Então, sendo a coragem diferente do conhecimento, não te referias a ambos como duas coisas? Certamente. E aí? Prazer e conhecimento são a mesma coisa ou são diferentes? Diferentes, por certo, sapientíssimo homem. E a coragem também é diferente do prazer? E como não? Adiante então, e não esqueçamos que Cállicles, o arcanense, afirmou que aprazível e bom são a mesma coisa, mas que conhecimento e coragem são diferentes tanto entre si quanto do bem. E que Sócrates de Alopete não concorda conosco sobre isso ou concorda? Pode falar, Igor. Conhecimento e tempo. Estou pensando na discussão paralela aqui para tudo. Conhecimento e coragem são diferentes. Isso quer dizer que existe um conhecimento ético. O que só está dizendo. Existe um conhecimento do quê? Ético. Existe o conhecimento do saber fazer, do saber ser. Né? É o que Sócrates está dizendo aqui. E ele está ridicularizando o Cállicles justamente por isso. Eu queria chamar a atenção disso. Pode falar, Inara. Não tô com a mão levantada. Tô aqui numa conversa paralela com o... Gente, então é isso. Tá sobe o barulhinho e sobe o nome, aí eu penso que a pessoa quer falar. Mas eu não entendi por que a gente tem que assumir que conhecimento ético existe. Não é só conhecimento?
Não, o Cálico está dizendo que tem duas coisas. Tem conhecimento e coragem. Certo. E o Sócrates está dizendo só tem uma. Ou seja, coragem e conhecimento. Não tô entendendo. Pode falar, então. Tu não tá entendendo? Tá. Eu me bananei, amigo. Tá bom. Professora? Não, eu também não sei muito bem agora. Eu ia falar alguma coisa sobre conhecimento, as coisas boas e más, mas eu não sei se isso aqui é relevante para esse ponto aqui. Eu acho que ele vai falar da primeira, assim, não ironicamente, eu acho que ele vai falar da primeira agora. O movimento aqui há pouco dizias que aliás, há algo que chamas de conhecimento? Sim. Há pouco dizias que há certa coragem com conhecimento. Dizia sim. Então, sendo coragem diferente do conhecimento, não te referias a ambos como duas coisas? Certamente. Daí ele pula, sai da coragem e vai para o prazer. Daí ele diz, e aí, prazer e conhecimento são a mesma coisa ou são diferentes? Diferentes, por certo. E a coragem também é diferente do prazer? E como não? Aí o Sócrates diz essa coisa aqui meio chacota mesmo. Adiante então. E não esqueçamos que Cálicles, o Atenense, afirmou que aprazível e bom são a mesma coisa, mas que conhecimento e coragem são diferentes tanto em si quanto do bem. E que Sócrates de Alopec não concorda conosco sobre isso, ou concorda. E o Sócrates vai dizer, não concordo e presumo que tampouco Cálicles há de concordar, quando ele próprio contemplar a si mesmo corretamente. Diz-me, não consideras que quem age bem experimenta uma afecção contrária a quem age mal? Sim. Pode falar, né? Eu queria só observar que eu acho que é uma segunda vez que tem esse negócio de dizer assim, todos concordam com isso e você vai entender que isso é assim que eu fizer o argumento. E uma outra coisa é essa, quando ele próprio contemplar a si mesmo. Então tem um tanto aí de conhece-te a ti mesmo, né, rolando, na verdade. Tem a exortação ao autoconhecimento, né? Tem uma ignorância de si mesmo, na verdade. Se você soubesse o que você pensa, você saberia que você concorda comigo e não com isso que você está dizendo. Sim. Em todo caso, se isso é verdade, e a gente deveria dizer assim, bom, então de um lado a gente tem o que o Cálicles acha aqui? Conhecimento e coragem são diferentes entre si, são diferentes do bem. E o prazer e o bem são o mesmo, né? Então, o que a gente acha? Bom, então Sócrates não acha isso. Sócrates acha que conhecimento, coragem e bem são o mesmo e o prazer e o bem não são o mesmo. Isso tem um pouco da tese intelectualista, né, do Sócrates, que virtude é conhecimento, né, e também da unidade das virtudes, que cada uma das virtudes, a coragem, as virtudes, na verdade, elas têm uma unidade, enfim. E tem a ver com o conhecimento, né? É por isso que elas são uma coisa só, porque todas elas são conhecimento, e o conhecimento, enfim, é holístico, digamos assim, né? Se você tem uma, você tem as... Para você conhecer, você de fato tem que conhecer todas elas, não apenas uma delas, né? Pois é, conhecimento, coragem e bem são uma coisa só. Então, ele está falando de um conhecimento, no caso aqui, E aí, me desculpem, eu acho que quanto menor o furo da peneira, mais conhecimento ético você tem. Ou seja, para colocar a água lá no vaso. Vai embora, você vai desperdiçar menos experiência. A água seria a experiência, se André queria uma alegoria para isso.
Mas o que eu acho importante é que ele está dizendo, o que eu acho importante aqui é que ele está dizendo que aquele que é intemperante, ou a pessoa mais idiota, que ele usou essa palavra, né? Ele usou uma palavra que a gente não conhecia, é a pessoa que não tem conhecimento ético, especificamente ético, ou seja, que não sabe do bem ou não tem coragem. Daí o resto se deriva disso. Para eu dizer que o incapaz, o nércio intelectual é também o nércio ético, eu tenho que dizer que o bom prazer é o intelecto, o que casa para essa teoria, entende? Faz sentido dentro desse argumento. Então, assim, é um argumento forte de Sócrates aqui, que eu acho que o Callicles não tem saída fácil, é isso. Então, podemos seguir um pouquinho? Sou eu, gente? Né? Então, visto que essas não concordo e presumo que tampouco Callicles é de concordar quando ele próprio contemplar a si mesmo corretamente. Diz-me, não consideras que quem age bem experimenta uma afecção contrária a quem age mal? Sim. Então, visto que essas coisas são contrárias entre si, o que lhes sucede não é necessariamente semelhante ao que sucede à saúde e à doença? Pois, de fato, o homem não é simultaneamente saudável e doente, e nem perde a saúde e se livra da doença ao mesmo tempo. Como dizes? Por exemplo, separa alguma parte do corpo que quiseres e examina. O homem não pode ter uma doença óptica denominada oftalmia? E como não poderia? Com certeza seus olhos não serão saudáveis simultaneamente, não é? Nem qualquer outra coisa. E o que ocorre quando ele se livra da oftalmia? Acaso nessa ocasião ele também se livra da saúde dos olhos? E, enfim, acaba por se livrar de ambas? Improvável. Pois julgo eu seria assombroso e absurdo, não é? Absolutamente. Mas presumo que ele adquire ou perde cada uma delas alternadamente. Confirmo. Não sucede o mesmo, então, a força e a fraqueza? Sim. E também a presteza e a lentidão? Absolutamente. E quanto aos bens e à felicidade, e aos seus contrários, os males e a infelicidade, não se adquire alternadamente e se perde alternadamente cada um deles? Absolutamente. Portanto, se descobrimos alguma coisa que o homem perde e possui simultaneamente, é evidente que não será o bem e o mal. Concordamos com isso? Examina bem antes de responder. Concordo extraordinariamente. Voltemos ao que foi consentido na discussão anterior. Dizias que ter fome é aprazível ou doloroso? Refiro-me a ter fome em si. Doloroso. Todavia, afirmo que comer uma vez faminto é aprazível. Compreendo. Mas então ter fome em si é doloroso, ou não é? É. E não sucede o mesmo a sede? Absolutamente. Devo continuar te perguntando ou concordas que toda carência e apetite são dolorosos? Concordo e para de me interrogar. Tá bravo já. Ai. Seja, afirmas que beber uma vez sedento é aprazível ou algo diferente disso? É aprazível. Então, conforme o teu argumento, ter sede não é de certo sofrer. Sim.
e beber não é tanto saciedade da carência quanto prazer? Sim. Não afirmas então que há deleite em beber? Com certeza. Quando se tem sede. É isso. Quando se está sofrendo. Sim. Percebes assim a consequência disso? Quando dizes que alguém, uma vez sedento, bebe alguma coisa, tu não estás afirmando que ele sofre e se deleita simultaneamente? Ou isso não acontece simultaneamente no mesmo lugar e momento, seja na alma ou no corpo, como quiseres? Pois não faz diferença, julgo eu. É isso ou não? É isso. Gente, eu queria parar aqui para eu perguntar uma coisa. Aqui também ele está dizendo que independente de onde aconteça o desejo, ou no corpo ou na alma, não existe simultaneidade. Não é isso? Isso. Eu tô pensando novamente, tipo, quando a Inara falou lá que a coisa da peneira, se a gente pensasse em termos de Fedon, né? O jarro seria o corpo e a peneira seria a alma. Pera, calma. Mas não, tudo bem. Aqui, no caso, então, ele daqui até esse momento não se discute onde é que está o desejo, né? O desejo, não diz se é desejo de quê? Apesar de na metáfora da peneira parecer que é no jarro. Oi, Nara. Pode falar, fiquei confusa. Sim, eu tô tentando... de fato, você tem razão, né? Que a ideia é assim. Talvez a gente devesse avançar um pouquinho mais para entender bem, mas parece que... Deixa eu ver. Que ele não pode sofrer e se deleitar simultaneamente. Ou, se for simultaneamente, não vai ser no mesmo lugar. Então, por exemplo, ele não pode se deleitar e sofrer na alma. Ou se deleitar e sofrer no corpo. Mas ele poderia se deleitar na alma e sofrer no corpo, ou ao contrário. Mas ele não poderia se deleitar e sofrer na alma, ou se deleitar e sofrer no corpo. Eu acho que para efeitos desse argumento, acho que o importante é só reconhecer que duas coisas não podem acontecer, se elas são opostas, elas não podem acontecer simultaneamente no mesmo lugar, eu acho. Não, tudo bem, parece fazer sentido. Agora faz sentido pra mim, que eu tava confuso. Pode falar. O que ele está falando é o princípio da não contradição, né? Ele basicamente está falando, não pode... Ou você está bem ou você está mal. O que eu estava falando antes o argumento de Sócrates, ele está redondinho. O de Cállicles, não. Tanto que Sócrates está chamando a atenção dele, dizendo assim, olha, cuidado para não cair em contradição. Agora, o de Sócrates não está caindo. E esse é o ponto forte aqui dessa passagem do diálogo. Porque a gente está fechando um argumento em que o Cállicles está caindo, em um lado está caindo em contradição, enquanto o outro se mantém consistente. Gabriela. Tá mudo. Dessa perspectiva da ausência de um, o outro chega, né? Onde não pode ter os dois simultaneamente. Aí esse argumento da sede, se você tem sede e vai beber água e vai sentir prazer, né? No caso, a dor ela se afasta e nesse momento vai ter o momento do preenchimento de beber água e nesse momento surge o prazer. Isso mais na frente, isso no Filebo, ele vai identificar qual seria o tipo de prazer que iria surgir,
né, que seria um processo de preenchimento. Aí que o Platão ele traz essa perspectiva que o prazer e a dor não pode ser investigado separadamente, mas ele não vai estar os dois ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Um chega, o outro sai. É isso. É isso. Então vamos seguir, né? Todavia, afirma ser impossível agir bem e mal simultaneamente. Afirmo sim. Mas concorda que é possível se deleitar mesmo em padecimento. É claro. Portanto, deleitar-se não é agir bem, nem sofrer agir mal, de modo que o aprazível torna-se diferente do bem. Não entendo os teus sofismas, Sócrates. Entendes, mas dissimulas, Cállicles. Avancemos um pouco mais no argumento precedente e verás como és sábio quando me admoestas. Ter sede e comprazer-se não cessam em cada um de nós simultaneamente pelo ato de beber? Não entendo o que dizes. Opa, apareceu um Borges. Para salvar o Cállicles. Eu faço Borges. De forma nenhuma, Cállicles. Responde-lhe em vista também de nós aqui presentes, para que nossa discussão tenha termo. Mas Sócrates é sempre assim, Borges. Pergunta coisas pequenas, desprovidas de valor e as refuta. Mas que diferença faz para ti? Isso não é absolutamente de tua competência, Cállicles. Submeta-te à refutação como Sócrates quiser. Pois bem, pergunta essas coisas pequenas e tacanhas, visto que é do parecer de Borges. É interessante esse resgate aqui que o Borges tenta fazer do Cállicles, né? E de certa maneira bonifica o Borges como alguém que diz assim, vai lá, mostra a tua arte. Você não está dizendo que... Enfim. És um homem feliz, Cállicles, porque és iniciado nos grandes mistérios antes de seres nos pequenos. Eu julgava, porém, que era ilícito. Nossa, que debochado, né? Partindo do ponto em que interrompeste, responde-me então, se ter sede e comprazer-se não cessam em cada um de nós simultaneamente. Afirmo que sim. Então, a fome e os demais apetites e prazeres não cessam simultaneamente. É isso. E as dores e os prazeres não cessam simultaneamente? Sim. Todavia, os bens e os males não cessam simultaneamente, como concordaste. Ainda concordas? Sim. E então? E então? Os bens e as coisas aprazíveis, meu caro, não são os mesmos, nem os males e as coisas dolorosas. Pois uns cessam simultaneamente, enquanto os outros não, porque são diferentes. Portanto, como seriam os mesmos as coisas aprazíveis e os bens, ou as coisas dolorosas e os males? Se quiseres, examina a questão sobre este prisma. Presumo que não concordarás com isso, mas observa. Não chama os bons homens de bons devido à presença de coisas boas, assim como chamam os belos homens de belos devido à beleza neles presente? Sim. E então, chamas os estultos e covardes de bons homens? Não era esse o teu juízo, pois te referia aos homens corajosos e inteligentes? Ou não os chamas de bons? Claro que sim. E então, já viste criança estulta se deleitando? Sim. E já viste algum dia um homem estulto se deleitando? Creio que sim, mas por que a pergunta? Nada, responde. Já vi. E então, já viste homens sensatos sofrendo e deleitando-se? Sim. E qual deles se deleita e sofre mais, os inteligentes ou os estultos? Julgo que não há grande diferença. Isso basta. E na guerra, já viste homem covarde? E como não teria visto? E então, quanto aos inimigos que retraiam, qual deles te parecia deleitar-se mais, os covardes ou os corajosos? Para mim, ambos, senão a diferença é mínima.
Não faz diferença. Então também os covardes se deleitam? Absolutamente. E os estultos, como é plausível? Sim. Mas quando os inimigos atacam, apenas os covardes sofrem, ou os corajosos também? Ambos sofrem. Acaso de modo semelhante? Talvez sofram mais os covardes. E quando os inimigos se retraem, não se deleitam mais? Talvez. Assim, tanto os estultos e os inteligentes, quanto os covardes e os corajosos, sofrem e se deleitam de modo semelhante, como tu afirmas. Mas os covardes mais do que os corajosos, não é? Afirmo sim. Contudo, os inteligentes e os corajosos são bons, enquanto os covardes e os estultos maus. Sim. Portanto, os bons e os maus se deleitam e sofrem de modo semelhante. Sim. Porventura, os bons e os maus são bons e maus de modo semelhante, ou os maus são ainda melhores? Por Zeus, não entendo o que dizes. Não sabes que, segundo a tua afirmação, os homens bons são bons pela presença de coisas boas, ao passo que os homens maus pela presença de coisas más? E que as coisas boas são os prazeres e as más o sofrimento? Sei. As coisas boas, os prazeres, não estão presentes em quem se deleita, quando se deleita. E como não? Então, quando as coisas boas estão presentes, não é bom quem se deleita? Sim. E aí? As coisas más, as dores, não estão presentes em quem padece? Estão presentes. E tu afirmarias que pela presença de coisas más, os homens maus são maus, ou não continuas a afirmar isso? Continuo. Portanto, quem se deleita é bom e quem padece é mau. Absolutamente. E quem sente mais é melhor, quem sente menos pior. E quem sente de modo semelhante é semelhante. Sim. Não afirmas, então, que tanto os inteligentes e os estultos, quanto os covardes e os corajosos se deleitam e sofrem de modo semelhante, ou os covardes até mais? Sim. Pois bem, recapitulemos. Nós dois juntos as consequências de nossos consentimentos. Pois dizem que é belo dizer e investigar o que é belo 2, 3 vezes. Bem, afirmamos que o homem inteligente é bom e corajoso, não é? Sim. E que o estulto é mau e covarde. Absolutamente. E quem se deleita, por sua vez, é bom? Sim. E mal quem padece? Necessariamente. E que o bom e o mal padecem e se deleitam de modo semelhante, mas talvez ainda mais o mal? Sim. Portanto, o mal não se torna mal e bom de modo semelhante ao bom, ou até mesmo mais do que ele? Isso não é consequência do que foi dito. Ai, meu Deus, me eu parei pra pensar, desculpa. Sim, de novo. Portanto, o mal não se torna mal e bom de modo semelhante ao bom, ou até mesmo mais do que ele. Isso não é consequência do que foi dito antes, caso alguém afirme que coisas aprazíveis e coisas boas são as mesmas? Ou não é necessário, Cálides? Há tempos te ouço, Sócrates, concordando contigo e refletindo que, ainda que alguém te conceda algum ponto por brincadeira, te apegas a isso contente como um garoto. Pois tu julgas de fato que eu ou qualquer outro homem não consideramos que há prazeres melhores e piores. Aqui vai começar outra coisa, né? Que é prazeres melhores e piores. Sim. Até então a discussão não envolvia tipos de prazeres. Uhum. A gente para ou a gente segue? Acho que podemos parar, né? Já 8 horas. Mas, assim, só voltando. O que ficou claro na discussão foi que bem é diferente de prazer. Em muitos aspectos, mas sobretudo bem é diferente de prazer. Ou seja, a que isso acarreta? No meu ver, é uma destruição total do modo de vida de Cálides.
eu não sei como, porque o que Thales estava dizendo em todo esse tempo, já fazia umas 30 páginas, era prazer igual a bem. E Sócrates veio aqui falar, tá, mas prazer não é igual a bem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Então, para mim isso destrói o argumento de Cállicles de bem igual a prazer. O que está para frente é o que é bem, então, ou quando bem igual a prazer. Não, era isso mesmo. Era só isso. Então, tipo, o que a gente sabe agora é que nem todo prazer corresponde a bem. E aí, isso aparentemente ficou provado, né? Câmbio. Beleza. Acho que a gente pode retomar de fato, né, para avançar mais um pouquinho na próxima sessão. Vocês gostariam de fazer sessão na semana que vem, porque a gente perdeu algumas e daí a gente faria alguma coisa antes do Natal? Para tentar terminar. Eu acho que a gente não termina o Gorgias, mas pelo menos terminar esse trecho aqui, assim. Sem terminar ele na pressa. Seria né? dia 19, né? Oi? Dia 19? Acho que é dia 19, na verdade. Dia 19, eu sei. Pode ser. Pode ser. Tá bom, beleza. Então a gente se vê daqui a uma semana. Eu mando lá um e-mail para confirmar. E aí a gente retoma um pouco dá uma retomada nesse último argumento, que é longo e tem muita coisa acontecendo também. E daí, como a gente já estava fazendo agora no final da sessão, fica mais difícil de acompanhar, eu acho. Sim. Então tá bom, muito obrigada. Tchau, boa noite.